Graça e paz, minhas irmãs, nós estamos iniciando mais um estudo no livro Virtuosa, um estudo para mulheres de todas as idades. Já falamos sobre as seguintes virtudes: diligência, alegria, contentamento e hoje falaremos sobre prudência. O que é prudência? Prudência pode ser definida como qualidade da pessoa que age com moderação, comedimento, de forma a evitar tudo que possa causar algum dano. Prudência também pode ser considerada como moderação. Pode significar também cautela, precaução e até mesmo serenidade de espírito, de acordo com alguns dicionários. Ou seja, serenidade de espírito aqui se refere a alguém que não é afoito ou afoita. Há um ditado que resume muito bem a ideia de prudência. É um ditado árabe que diz que somente um tolo pisa no lago com os dois pés. Então, alguém que é considerado sábio é alguém que pisa devagar no lugar onde ele não conhece. Ele pisa um pé de cada vez no lago. Quando nós falamos de prudência, nós devemos também lembrar do seu conceito antagônico, né? Aquilo que é contrário à prudência. Talvez você possa dizer quantas pessoas que você conheceu que entrou numa briga sem saber direito o que estava acontecendo, ou até mesmo quantas mulheres que simplesmente agem por impulso, quantas situações terríveis que poderiam ser evitadas se simplesmente alguém tivesse prudência. A falta de prudência pode levar a um acidente de trânsito, pode levar a uma briga por conta de uma palavra mal colocada que fez com que a pessoa se sentisse ofendida e que trouxe vergonha para quem falou sem pensar e até mesmo levou ao remorso. A falta de prudência pode arruinar uma amizade, pode deteriorar a relação conjugal, pode levar até mesmo à agressão e à morte. Prudência tem a ver com discrição, e discrição em palavras, atos e reações. A mulher discreta está segura de reações, ações e palavras impensadas. Veja aí discrição como alguém que é prudente, com alguém que não se expõe à toa, antes que tem cautela em seu procedimento, tanto no falar, no agir ou até mesmo no reagir a determinadas circunstâncias. A mulher discreta e prudente considera seus próximos passos e ela faz isso cuidadosamente e não vacila. Ela pondera as coisas e investe o tempo necessário. A mulher prudente, a mulher discreta, não é impulsiva, não é guiada pelas suas emoções. Já a mulher imprudente é indiscreta. Em Provérbios capítulo 11, versículo 22, nós lemos: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. A imagem de um porco usando joias é uma imagem ridícula, grotesca, e assim que é a mulher indiscreta e imprudente em suas palavras, atos e reações. Prudência tem a ver com discrição em atos, palavras e reações. Prudência também tem a ver com responsabilidade humana, ou seja, considere que Deus é soberano e nós sabemos disso. Jó diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E assumir essa verdade que Deus é soberano é saber também que tudo o que acontece, acontece segundo a vontade decretiva de Deus. A Confissão de Fé de Westminster, a respeito deste assunto, diz: desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Mas observe, embora Deus seja soberano sobre todas as coisas, sobre a história, sobre as circunstâncias das nossas vidas,
há a responsabilidade humana. A soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. Certa vez perguntaram ao pastor Charles Spurgeon, do século XIX, como ele conciliava soberania de Deus e responsabilidade humana. Ele respondeu: eu não concilio, eu não reconcilio, afinal, estas duas ideias nunca estão brigadas. E é uma verdade, as duas coisas andam juntas, ainda que isso seja difícil para a mente finita do homem. Então, a soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. E já que somos responsáveis pelos nossos atos, devemos tomá-los com cautela, moderação e prudência. Por exemplo, nessa pandemia, faz parte da sua responsabilidade humana usar máscara, não sair de casa, lavar as mãos, evitar aglomerações. Tudo isso tem a ver com a sua responsabilidade humana. Você não pode dizer, Deus é soberano, eu vou morrer quando for a hora. Bem, isso é verdade, sim. Deus é soberano. Ninguém pode acrescentar nenhum côvado à sua vida, mas isso não exclui a nossa responsabilidade humana. Nós não podemos tentar ao Senhor, nosso Deus. Nós veremos isso mais à frente. Bem, quanto à nossa responsabilidade humana e prudência, nós percebemos que os personagens bíblicos consideravam estes dois conceitos: soberania de Deus, responsabilidade humana, e quanto à responsabilidade humana, eles agiam de forma cautelosa e de forma prudente em muitas situações. Um exemplo clássico está lá em Atos, capítulo 27, versículo 21 ao 25. Observe. Se você puder, por gentileza, acompanhe esta leitura. Atos, capítulo 27, versículo 21 ao 25. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Paulo está indo à Itália, e aqui no navio ele está passando por uma grande tribulação, né? O navio está na iminência de afundar. Porque esta mesma noite, continua o apóstolo, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Observe, Deus prometeu a Paulo que ninguém se perderia. E Paulo confia em Deus? Sim, ele diz isso. Eu confio no Senhor. Eu estou certo que as coisas acontecerão de modo como foi me dito. Agora, no versículo 30 ao 37, temos um outro relato a respeito deste episódio. Vamos dizer que é uma segunda cena. Procurando os marinheiros fugir do navio, ou seja, quando a coisa ficou ainda mais difícil e mais tempestuosa, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer.
todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Paulo confia no Senhor? Paulo confia nas promessas de Deus? Obviamente que sim, ele afirmou isso neste mesmo capítulo em que nós lemos. Mas agora, quando os marinheiros estavam para fugir do navio, o que ele diz? Se eles fugirem, ninguém vai sobreviver. Como assim? Ele confia ou não confia? Paulo confia em um Deus soberano, mas Paulo não exclui a responsabilidade humana. Era necessário que os marinheiros ficassem no navio. E Paulo também apela à prudência dos outros, incitando-os a comerem. Deus vai preservá-los, mas vocês devem fazer a sua parte, vocês devem tomar alguns cuidados, e um deles é se alimentar. E no versículo 44, já no finalzinho deste episódio, nós lemos: E foi assim que todos se salvaram em terra. Então observe, eu li esta passagem com você para lembrá-la que a soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. E no que se refere à responsabilidade humana, nós devemos agir de forma prudente, principalmente em momentos de perigos. Mas a prudência também não é só usada nessas ocasiões. A prudência também deve ser usada no trato com as pessoas, a fim de que não coloquemos as nossas relações em risco, em desequilíbrio. Paulo era alguém prudente, mas nós temos um exemplo muito melhor, que é o exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em Mateus capítulo 12, versículo 14 ao 15, nós lemos: Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Como Jesus reagiu em relação a esta conspiração dos fariseus a fim de tirar a sua vida? Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Prudência. Mateus capítulo 14, versículo 12 ao 13. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Aqui está se referindo à morte de João Batista. Sabendo da morte de João Batista, como Jesus reage? Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Ou seja, Jesus percebeu que as coisas estavam difíceis, que eles estavam perseguindo um homem que era muito respeitado e considerado e que falava a verdade. E Jesus se retirou ali, sabendo desta perseguição e que João Batista havia sido martirizado. Em Mateus capítulo 4, nós temos a tentação de Jesus. E em dado momento, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Como Jesus responde a esta tentação? Jesus disse: Está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso tem a ver com prudência. Jesus não se arrisca, Jesus não tenta ao Senhor. Jesus Cristo foi alguém prudente, aquele que é verdadeiramente Deus, aquele que é verdadeiramente homem, e como homem, um homem exemplar, um paradigma que nós devemos seguir, foi um homem prudente. Prudência tem a ver com discrição, prudência tem a ver como nós devemos lidar com a nossa responsabilidade diante das circunstâncias que se apresentam, e prudência tem a ver com humildade. Porque Paulo e principalmente Jesus foram pessoas precavidas, prudentes? Porque eles foram comissionados pelo Pai para uma missão. Vamos nos ater aqui ao exemplo de Jesus. Jesus sabia a hora que deveria morrer. E ele se reservou até o momento certo. Ele não se arriscou à toa. Antes, ele cumpriu o seu ministério por meio de suas libertações, milagres, curas, de forma prudente, até chegar no momento em que ele seria crucificado. Jesus cumpriu o seu ministério através das suas curas, milagres e libertações, de forma prudente até chegar na cruz, pois o seu desejo
era cumprir a missão que o Pai lhe dera, que era morrer por amor em favor de pecadores e fazendo isso para a remissão deles e para a glória de Deus Pai. De igual modo, você tem uma missão. Nós somos chamados a amar ao próximo como a nós mesmos. Somos chamados também a amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e entendimento e buscar a glória de Deus Pai em tudo que nós fazemos. Quem pensa, eu vou falar, eu vou agir e reagir conforme me der na teia, eu sou assim mesmo, eu sou sincero, eu falo o que eu penso, eu não me preocupo com as reações das pessoas, se vai magoar ou não, eu quero que as pessoas me aceitem como eu sou. Pessoas que agem desse modo não são pessoas prudentes. São pessoas egocêntricas, orgulhosas, que vivem para si mesmas, que não pensam nos outros, que não pensam em viver para a glória de Deus. Elas se acham donas da razão e acham que podem dizer, fazer ou reagir da forma como acharem melhor, sem considerar as implicações disso, pensando que as outras pessoas são obrigadas a aceitar essas reações de mau gosto, mal educadas. Pessoas que fazem assim são orgulhosas, são egocêntricas e não podem ser consideradas uma bênção de Deus. Afinal, a mulher que é uma bênção de Deus para o seu marido, para os seus filhos, para os seus parentes, para os seus irmãos e irmãs na igreja, é aquela que é uma esposa, que é uma mulher prudente. Esta sim é considerada uma herança da parte do Senhor. É o que nos diz lá em Provérbios capítulo 19, versículo 14. Mas talvez você possa argumentar, pastor, eu não entendi o que isso tem a ver com humildade. Veja, Jesus era considerado uma pessoa humilde. Ele assumiu a missão que o Pai lhe dera e ele se dispôs a cumpri-la a ponto de dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir aos outros, entregando a sua vida em resgate de muitos. Jesus não vive para si mesmo, ele vive para consumar a missão que o Pai lhe deu. De igual modo, nós devemos viver para Deus. E viver para Deus é buscar a glória dele e servir ao próximo. E servir ao próximo, por vezes, é nós sermos prudentes no falar, a fim de manter um relacionamento bom, estável, equilibrado. Então, eu não vivo para fazer a minha vontade, para dizer o que eu penso de forma rude, mas se é necessário que eu fale a verdade, que a verdade então seja dita com amor. Quando você é rude, quando você é estúpida, quando você é ignorante, você está pensando apenas em si mesma. Você está pensando na sua razão e não está pensando no outro. Você está vivendo centrada em si mesmo. Você se esqueceu que você não vive para si, que você tem uma missão, que é refletir a glória de Cristo em todas as circunstâncias, principalmente nos relacionamentos. Então seja moderada. Pense bem no que vai dizer, pense bem no que vai fazer, a fim de não ofender o seu próximo, para que de fato o Senhor seja glorificado nas suas atitudes. Mas para que você viva assim, você tem que se abster de uma vida antropocêntrica, ou seja, o homem no centro, você no centro, e assumir que Deus está no centro e viver então uma vida teocêntrica, viver para Deus, para cumprir a missão de glorificá-lo e de servir a Ele por meio do serviço ao próximo. Por vezes, você deve se abster de responder mal a alguém ou de fazer algum comentário que traga perturbação na relação, pensando na glória de Deus. Talvez você queira muito responder porque o seu ego foi ferido, mas não pense em si, pense em Deus. Você vive para Ele e não para si mesma. Seja, portanto, humilde. Reconheça quem você é diante de Deus
e o que você deve fazer perante Ele, que é viver para Ele e não para si mesma. Então eu termino fazendo algumas perguntas a você. Você se considera uma mulher prudente? Uma mulher discreta em ações, palavras e reações? Você é cautelosa como o apóstolo Paulo? Você é prudente como o Senhor Jesus Cristo? Aquele que não tentou o Pai com ações irresponsáveis? Você é alguém que tem buscado viver uma vida prudente, uma vida de reflexão naquilo que você fala e faz. E aquilo que você fala e faz, você busca o bem do próximo e a glória de Deus? Ou você tem vivido para si mesma, não se preocupando com as reações dos seus atos, das suas palavras? Como você tem vivido? Você acha que é o referencial? Você acha que é o centro? E que as demais pessoas simplesmente devem aceitar como você é? Você se arrisca também em algumas atitudes, em circunstâncias, em situações de perigo, sem pensar nas consequências? Como você tem vivido? Você vive para si mesma ou você vive para Deus? Não se esqueça. Paulo já havia dito em Romanos 14, do versículo 7 ao 8. Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, viva de uma maneira prudente, com discrição, nos seus atos, na sua fala, nas suas reações. Faça isso seguindo o exemplo de Cristo Jesus, do apóstolo Paulo. Considere que Deus é soberano, mas você é responsável pelos seus atos, nas suas relações, em situações, em circunstâncias de perigos. E você deve agir de forma prudente para o seu bem, para o bem do próximo, para o bem da glória do Senhor Jesus Cristo. Faça isso, que você será bênção para as pessoas que convivem com você. A mulher que tem prudência, que é prudente, vem do Senhor. É uma bênção de Deus para aqueles que estão ao seu redor. E a prudência é uma consequência de uma vida de sabedoria. E é sobre sabedoria que nós vamos falar no próximo estudo. Até lá, se Deus quiser.